Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Hoje é dia 17 de janeiro de 2014. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Jornal Futura está no ar. Nessa edição do Jornal Futura, a gente foca a atenção em questões importantes para a educação de nossos jovens. A gente encerra uma série que destacou o papel do planejamento das atividades escolares, seja por parte dos professores ou dos alunos, seja por parte da família, para que se tenha uma melhor aprendizagem. E na coluna Olho na Escola, do jornalista Antônio Góes, você vai ver que os alunos de famílias mais pobres são os mais prejudicados pela parada dos estudos nesse período de férias. Fique agora com os outros destaques do nosso jornal. Na última reportagem da série sobre planejamento escolar, exemplos de como estudantes do ensino médio programam seus estudos. Eu estudo em turno integral, fico 10 horas por dia no colégio e lá eu estudo tudo que eu tenho para estudar e com os exercícios que são passados para casa eu complemento essa jornada. Em São Paulo, a poluição do ar está em média mais de 2 vezes maior que os níveis toleráveis. Nós estudamos o estado de São Paulo inteiro, são 29 municípios que têm estações de monitoramento do ar e a surpresa é que os 29 municípios estão acima dos padrões da Organização Mundial de Saúde, ou seja, eles trazem prejuízo à saúde. Exposição no Rio de Janeiro mostra a contribuição pernambucana à arte modernista brasileira. A produção de Pernambuco deriva fortemente do período holandês, ainda séculos antes da Semana de 22, e vai com muita efervescência até o século XX, e nos anos 10 e anos 20 é uma profunda produção. Tem quem só frequente o ensino médio, outros fazem o ensino médio e o cursinho, e muitos outros trabalham e estudam. Os perfis são variados, né? Mas uma dica vale para todos. É preciso estruturar um cronograma diário de estudos em busca da aprovação no ensino superior. A organização dos estudos, adequada para cada realidade, ok? É o tema da última reportagem da série especial sobre planejamento escolar. Confira no trabalho do repórter Pablo de Moura. Denner e João. A diferença de idade entre eles é pequena. Denner está naquele momento da vida de definir o que estudar na universidade. Pela primeira vez, ele vai fazer a prova do Enem. Fã de quadrinhos, de cinema e de livros, ele deseja cursar a Faculdade de Letras. Mesmo de férias, a preparação já começou e vem dos primeiros anos de ensino médio. Eu estudo em turno integral, fico 10 horas por dia no colégio e lá eu estudo tudo que eu tenho para estudar e com os exercícios que são passados para casa eu complemento essa jornada. Mais experiente, João já passou pelo Exame Nacional do Ensino Médio e hoje está no 2º semestre da Faculdade de Medicina. Eu procurava estar sempre muito atento nas aulas, que eu sempre fui uma pessoa de pegar muito mais matéria nas aulas do que depois. E aí, de tarde, eu não gostava muito de vir para casa, porque em casa tinha muitas distrações. Eu tinha o meu computador, eu tinha o celular, então eu gostava de ficar no colégio, fazendo monitoria à tarde, na biblioteca, estudando. João não fez um horário especial de estudo durante a preparação. Denner também não pretende mudar o seu planejamento. Geralmente, o que rege o meu cronograma são as provas. Quando tem uma prova, eu me dedico a disciplina em questão. E eu dou um foco especial para a química, porque justamente por eu ter essa dificuldade, não me é agradável, então eu dou uma atenção especial para a química, geralmente. Eu tinha um grande problema na hora de me preparar para qualquer prova ou para o Enem, que era ficar estudando muito em cima daquilo que eu já sabia. Então eu tirei uma nota muito baixa na redação da primeira vez. Dá muita importância para a redação. Eu lembro que meu 2º ano foi um ano que eu já fui atacar mais exatamente isso, que eu não sabia, que eu me dediquei muito à área da redação. Então, quando eu cheguei no Enem, eu sabia, foi um tema meio surpreendente, né, que ninguém esperava, aquele negócio de imigração. Então, eu já sabia mais ou menos como atacar aquilo ali, como estruturar o pensamento para poder pegar aquele tema, mastigar e jogar no estilo Enem. Daniel Lima é professor de um pré-vestibular social no Rio de Janeiro e dá dicas para quem vai encarar o desafio do Enem em 2014. A preparação deve ser de uma forma bem equilibrada. É muito importante que eles tenham uma preparação com uma orientação bem focada, com horário de estudo de acordo com o que ele tem prioridade, estudar mais para as disciplinas específicas de acordo com a carreira que ele busca
e um horário que seja flexível, que não se mate de estudar como a gente fala. Sobre a necessidade de se fazer um horário especial de estudo para facilitar o planejamento, eu faço uma pergunta ao professor. Isso é uma obrigação? Não, isso não é uma obrigação. Isso depende muito de cada aluno. Tem alunos que conseguem organizar o horário de forma progressiva, começando estudando meia hora por dia, depois 1 hora por dia. Cada aluno tem um ritmo, ele tem que respeitar esse ritmo. Orientação é muito importante. E que os pais apoiem. Os pais entendam que esse é um momento muito difícil para o adolescente. É difícil, mas dá para passar no Enem, hein? Se você perdeu alguma das 3 reportagens dessa série, acesse o canal do Futura no YouTube ou o nosso site. Lá é possível rever essas e muitas outras matérias produzidas pela nossa equipe do Rio de Janeiro e pela rede de universidades parceiras espalhada pelo Brasil. E educação continua sendo o nosso tema. A coluna Olho na Escola, do jornalista Antônio Góes, traz um alerta sobre o aproveitamento do período de férias. Vamos ver. As férias escolares são um período de merecido descanso para professores e alunos. No entanto, inúmeros estudos demonstram que nesse período há uma queda no desempenho medidos em testes de linguagem e matemática. É normal, é esperado, não há nada de grave nisso. O que preocupa no caso desses estudos, feitos principalmente nos Estados Unidos, é que essa queda é diferente de acordo com a renda dos alunos. Na verdade, em alguns casos, de crianças mais ricas, com pais escolarizados, chega até a haver um aumento no desempenho, ou seja, as férias não fazem cair o desempenho do aluno, chegam até a aumentar esse desempenho medido nesses testes. Por outro lado, notadamente as crianças mais pobres, há uma queda brutal no desempenho. Isso mostra que durante as férias escolares, a desigualdade é acirrada. E isso tem muito a ver com as condições que as crianças têm em casa. Você ir num museu, incentivar os filhos a lerem, participar de atividades culturais, tudo isso contribui para o aprendizado. E, no caso das crianças mais pobres, há maior dificuldade de acesso a esses bens culturais. Para amenizar esse problema, algumas soluções são possíveis. Uma delas é oferecer mais atividades culturais, mais atividades de leitura, talvez até usando as escolas no período das férias como os espaços culturais. Outra solução, bem mais radical, é aumentar o número de anos letivos. No Brasil, são 200 dias, no mínimo, exigidos por lei. Há países que chegam a ter, caso do Japão, mais de 240 dias no ano de aula. Essa medida, no entanto, é bastante impopular e desagrada os alunos, que vão perder parte das férias, e principalmente os professores. É uma medida de alto custo político e é preciso ter coragem para adotá-la. O Jornal Futura vai para um brevíssimo intervalo. A gente volta já já. Veja em instantes. Em São Paulo, poluição do ar é mais de 2 vezes maior do que o nível recomendado pela Organização Mundial da Saúde.